Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Hugo, sou gerente regional de vendas da Visarti aqui no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho do que a Visarti pode oferecer nesse tema de Virtual Studios, Immersive Graphics e realidade aumentada. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da empresa, porque a gente atua muito focado no mercado de broadcasting, produção de conteúdo de vídeo, né? Então, as emissoras de televisão, produtoras de conteúdo, com foco na produção de vídeo, né? Então, vamos fazer uma breve introdução da empresa, porque acho que, meu entendimento é que pouca gente deve conhecer a empresa nessa audiência. E depois tratar do cenário virtual e realidade aumentada, um pouco da diferença disso, sempre focado na produção de vídeo, né? Então, a Visarti, muita gente pergunta se a Visarti significa algo, né, o nome Visarti. Então, ela vem da Visualization in Real Time, ou seja, o que a gente oferece são produção de gráficos 100% 3D com exibição em tempo real. Então, na verdade, você tem a modelagem do grafismo e toda a exibição, a forma de publicação é feito em tempo real no momento da exibição. Então, não é como uma pós-produção, onde você tem edições e pré-produção desses grafismos. Então, esse é um detalhe importante de que tudo que a Visarti oferece, como grafismo, realidade aumentada, é feito em tempo real, no momento de exibi-los, né? Então, além disso, assim, ferramentas de produção de grafismo, realidade aumentada, automação de estúdios, switches. A gente tem uma forte posicionamento de mercado, com grandes empresas em todo o mundo, clientes em mais de 100 países, né? Hoje nós temos um pouco mais de 600 empregados, quase já 700, com um portfólio bastante abrangente, sempre no mercado de broadcast e na exibição de conteúdos, hoje muita coisa online. Então, a Visarti é uma empresa 100% de software, né? Nós não fabricamos nenhum hardware, então todas as soluções Visarti baseadas em software e em serviços. Então, você tem, em cima de um projeto, logicamente, assessoria e consultoria com o cliente, no gerenciamento de projeto, treinamento, customizações, configurações com professional services e suporte 24 horas em todo o mundo. A parte de hardware, nós somos agnósticos a hardware, ou seja, estamos sempre utilizando hardware de mercado de TI, que facilita, na verdade, toda a forma de updates, upgrades e o acompanhamento, né, do desenvolvimento de software. Você é aberto a utilizar hardware de mercado sem depender da empresa para isso. Um pouquinho da história da empresa. Então, a Visarti ela tem praticamente 16 anos, né? A gente pode dizer que a Visarti ela foi feita a fusão, um merge de duas empresas, a Art7 e Impeak, no ano 2000. Né? Então, um pouquinho antes disso, mostrar como foi feito o desenvolvimento da empresa. A empresa Art7 era uma empresa israelense, que tinha um processador gráfico um render em tempo real para a aeronáutica de Israel, né? Então, uso militar, você tinha um mapeamento 3D de todos os ambientes e precisava de um render de um processador gráfico em tempo real para manipular e visualizar esses grafismos mais sofisticados. Em 97, isso dentro já da TV norueguesa, a TV2, a TV2 da Noruega, um grupo de pessoas vendo a necessidade de criar gráficos mais sofisticados, já com a ideia de ter cenários virtuais para ter não só economia, mas realmente mudar um pouco a fotografia de um canal de televisão. Criou-se uma empresa, a Pilot e a PIC, que eram pessoas que visualizaram e desenvolveram sistemas de automação de produção para o mercado de televisão, né? E feita a fusão com esse poder, com esse render gráfico com a Art7, em ano 2000 foi criado a Visarti. A partir dali, teve um crescimento da empresa com a aquisição de outras companhias com outras soluções, né? Em 2005 entrou na Bolsa de Oslo, e aí teve uma série de aquisições, Ardendo, uma solução de imã, que eu vou rapidamente só passar o workframe, o line-up de produtos da Vis. A Dactus foi uma solução de publicação online para celulares, para mídias, móveis e devices portáteis, né? LiberoVision é uma solução dedicada para análises e grafismo, ilustrações em esportes, bem focado em esportes.
A Mozart, adquirida em 2014, era uma empresa de automação de estúdios. Então, é uma ferramenta de automação, de exibição para controles de estúdios. E no ano passado foi adquirida pela Nordic, de formas que aí foi retirada da Bolsa de Oslo. Então, hoje a BizRT é uma empresa privada com a aquisição da Nordic. Então, nós estamos presentes, é uma empresa que podemos dizer que é globalmente organizada, nós estamos presentes em praticamente todo o mundo. Nós temos aí 40 escritórios da BizRT espalhados no mundo, com 5 centros de desenvolvimento, né, de R&D, na Áustria, na Noruega, na Suécia, Tailândia e Israel. Cada um desses centros focado num produto mais específico. A parte gráfica ela está mais focada em Israel, a parte da R&D, mas onde o headquarter é em Bergen, na Noruega. Aqui um mapa mais ou menos de instalações BizRT em todo o mundo, onde nós temos clientes, né, a presença da BizRT em clientes. Então, o continente com menor presença é a África, mas em expansão. Uma pequena visualização dos clientes, né? Então, a gente tem clientes desde pequenas estações regionais até grandes redes, né, como CNN, Fox, BBC. Então, assim, nós temos produtos desde clientes menores, regionais, né, sempre focado no mundo de broadcast, de televisão, até grandes redes de televisão. Aqui uma visão dos clientes mais dedicados ao MAN, né? Talvez muita gente não tenha familiaridade, o que é um MAN? A gente é Media Asset Management, ou seja, sistema de gerenciamento de mídia. O nome do produto é Visuan, onde você tem todo um controle do conteúdo de vídeo, desde a entrada desse conteúdo, a sua catalogação, processamento, edições e acervo, e a preparação disso para exibição on-air. Produtos dedicados a esportes, como eu disse, teve uma aquisição da BizLibero, que era uma empresa com soluções bem específicas para análises estáticas e grafismos para esportes. Está aqui também uma série de clientes. De forma, para analogia, o que o pessoal costuma ver no ar, então você pode, todo o grafismo do Grupo Globosat, TV Bandeirantes, aquelas animações da ESPN, Fox Sports, é mais ou menos o tipo de grafismo que a gente disponibiliza. E falando um pouquinho de parceiros, como eu disse, toda a parte de hardware são integrações, né? Todos os parceiros aí de hardware, sistema de tracking de câmeras, empresas também que promovem serviços, né? Toda a solução BizRT, ela é aberta, uma plataforma aberta, toda por API, REST API. Então, existem empresas também, como a Prometheus, Astumedia, que fornecem serviços de integração. Fazem os projetos de grafismo, de UI, integrando com o nosso render gráfico e com as nossas plataformas. Um pouquinho de números financeiros, né, para mostrar a solidez financeira da empresa, ela sempre em crescimento. Então, no gráfico em laranja seria o revenue e o faturamento, e a barra menor, o lucro apurado. Então, de forma resumida, né, nós temos clientes aí com produções de mais de 10 mil elementos gráficos por dia, clientes utilizando mais de 2 mil elementos de jornalismo, num processo de produção jornalística, né, em newsroom, presença em mais de 3.500 canais em todo o mundo, as instalações aí em 100 países, escritórios em 40 países, escritórios próprios, e os mais de 600 empregados. Um pouquinho da visão geral da plataforma BizRT. Então, como eu disse, a gente está focado no mercado de produção de vídeo, desde da sua aquisição, né, do ingest, seja ele vídeo banda base, arquivos de vídeo, qualquer forma de conteúdo de vídeo. Ferramentas de design gráficos, onde são feitos modelos gráficos de template, gerador de caracteres, a parte de cenário virtual, né? Então, uma ferramenta que é uma plataforma única, a mesma linguagem de grafismo para toda a plataforma de produção da BizRT. E esse meio de newsroom é que é onde a gente integra a parte de MAN. Então, o MAN como um sistema, Visuan, que vai tomar conta do conteúdo desde a sua aquisição, dando nome, fazendo catálogo, uma pessoa com skills de bibliotecário que vai catalogar e marcar, fazer todo o log daquele conteúdo para futura pesquisa, né, por dicionário controlado e por palavras-chave e tudo mais, onde você tem o jornalista como ponto central dessa produção, da estação de trabalho do próprio jornalista, ele consegue ter acesso e visualizar todo o conteúdo de vídeo e de grafismo, né?
Então, dali da estação dele, ele está escrevendo a história de jornalismo dele, ele consegue visualizar, escolher o conteúdo que ele quer para aquela história, escolher o modelo gráfico, digitar os caracteres, e isso depois no workflow de produção é enviado para as máquinas de exibição. Nós temos a solução para exibição de news, né? Ali Studios Automation, Control Rooms, ou seja, sistema de software que automatizam e fazem a tua produção de vídeo, automatizam o switcher, né? O Control Room, Production Control Room. Dentro do estúdio, soluções de Virtual Studio, previsão do tempo, tráfego, tudo isso baseado em informações que a gente consegue receber de terceiros. Então, também existe uma integração de banco de dados de empresas, por exemplo, para weather, clima-tempo, agências de informação de trânsito, Total Traffic, Waze. Então, também existe uma integração de feed datas que serão incorporados aos gráficos. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais à frente, com ilustrações e vídeos. E parte de playout, que é a exibição propriamente dita dos grafismos, gerador de caracteres, isso no Control Room, exibição do teu conteúdo, que pode ser numa TV tradicional, broadcasting TV, TV aberta, on-air, mas ali também você entra nas mídias online, OTT, streamings, diversos devices, né? Condições de você ter um formato de vídeo, resoluções, layouts gráficos para cada tipo de tela. Então, para uma saída de Full TV, você tem um tipo de layout gráfico. Para mobile, o gráfico ele é de uma formatação diferente, né? E isso tudo é feito automaticamente. Ou seja, o jornalista faz a criação da história dele e essas alterações e esses profiles são definidos e cada device terá a sua configuração, a sua adequada formatação do conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho, especificamente na parte de Virtual Studio, ou seja, de todo esse line-up de produtos, nós vamos tratar somente da parte de Virtual Studio, que é onde entra cenário virtual, realidade aumentada, e também um termo que está se usando muito agora, que é de gráficos imersivos, né? Immersive Graphics. Então, o que vale ressaltar aqui, a diferença, ou o ponto forte, é que tudo que eu vou mostrar de grafismo, de exibição, ele é feito em tempo real na exibição. É diferente de um produto que é pós-produzido, é editado em computação gráfica, né? Esse é o diferencial. Então, você tem 3 elementos básicos, que são a própria câmera, que está fornecendo o feed ao vivo daquele conteúdo, um sistema de tracking, um sistema que consegue identificar o posicionamento físico, né, no ambiente 3D, nos 3 eixos, o zoom da lente, foco, e entrega esses dados todos da posição da câmera para o sistema de grafismo, e o nosso render gráfico, que nós chamamos de engine, né? Então, o nosso Vis Engine recebe o sinal da câmera, ao vivo, as informações de posicionamento dessa câmera, e aí você, em cima de elementos criados em computação gráfica, você tem essa combinação de imagens e a resposta dessa imagem criada em modelagem 3D de acordo com a visão da câmera, de uma câmera real. Então, para fazer uma pergunta que talvez seja estranha, mas o que é cenário virtual, né? Na nossa concepção, nossa produção de vídeo e de televisão, o que seria isso? Seria um sistema de vídeo e computação gráfica, né? Para quem é do meio de produção de vídeo, vai entender melhor. Talvez pessoas não conheçam o que é um chroma key, por exemplo. Então, o cenário virtual seria um sistema de vídeo e computação gráfica, onde as imagens das câmeras são o plano frontal, que a gente chama de foreground, são sobrepostas às imagens de computação gráfica através de efeito chroma key, né? Então, o pessoal muita gente deve ter visto, mas talvez não saiba como isso se dá. Então, num ambiente, num estúdio, onde você tem um ciclorama, um fundo de uma cor, o verde é muito utilizado, depois o azul, né? O verde por características de técnicas, de luminância e tal. Então, é o mais utilizado para esse tipo de efeito, dá um resultado melhor. E você tem um resultado ali no quadro da esquerda, onde é a composição. Toda aquela imagem atrás do apresentador é uma imagem de computação gráfica. E a câmera tem somente o apresentador, né? Isso é feito em tempo real, ou seja, o movimento da câmera, a câmera que está mostrando ali em cima, ela pode se movimentar, ali é uma pequena grua, então você tem informação e o gráfico responde à mesma perspectiva da câmera. Não é um efeito sólido, um simples gerador de caracteres, onde a parte gráfica fica sempre estática e o movimento de câmera fica muito limitado, né? Então, para tratar desse assunto que é grafismo virtual,
achei mais fácil, para melhor entendimento, ilustrações com bastante vídeo. Tá? Então, vou rodar uma série de vídeos que eu acho que ilustra melhor, explica melhor o que a gente está tentando mostrar. Vocês podem ver aí. Virtual sets are a common tool used by broadcasters today. They serve several purposes, such as replacing or expanding physical sets, creating a virtual environment to help the presenter tell a complex story, or adding augmented reality graphics in front of the presenter. Virtual sets can be configured in a number of different ways depending on usage, need for flexibility, and budget. Two big questions outside Scotland in this election. How well can the Conservatives fend off Labour? By using Visate's virtual set technology, a broadcaster can expect to gain much more flexibility with the existing infrastructure that he has at hand. So for example, if you have a studio and you want to repurpose it like every hour, using a real set is quite cumbersome. You have to reel in and out decoration, you have to put it in the right spot again. With a virtual set, it's a matter of seconds to change from one scene to the other and have everything perfectly aligned from start. The advantage of using a virtual set is first, saving costs. You need only a small studio, not really a big crew for changing the set from one to the other. You just have a green screen, you light up this green screen, and you can run from one studio 100 different looks. Virtual sets have revolutionized the way we tell stories and cover big events. They make it possible to create effects that cannot be done with a traditional physical set. Welcome to Downing Street, to our virtual Downing Street. Tonight, we'll see how near the winner of this election can get to the very door of number 10. You have the advantage to create the illusion of being in a way bigger studio than your physical area or your physical space allows you to use. Before purchasing a virtual set, it is important to know what is involved in the creation and maintenance. You should be aware of each of the peripheral tools needed to create a virtual set environment. So if you look at the initial investment into a virtual studio, you can start up very cheap. If you look at a single camera environment, you just need to paint your walls in a good green. I mean, there are colors available from different vendors, which are suitable for chroma keying. A key point of a virtual set is that physical cameras can move in 3D space, while the image of a virtual camera is rendered in real time from the same perspective. Therefore, the virtual scene has to adapt at any time to the camera settings. This is what differentiates a virtual studio from the traditional technique of chroma keying. It also differs from techniques used in film, in which scenes are edited later. A virtual studio does not require any post-production because it is rendered in real time. However, a 3D graphics artist and a 3D computer graphics software are needed to create the virtual background and any graphics that appear in front of the presenter. Então, ali, como vocês viram, é um pouco bem focado ao Virtual Studio, com efeitos de chroma key. Naquele cenário onde o cenário virtual era muito grande, por exemplo, a informação de Londres com dados de eleição, com o prédio do parlamento, foi aplicada uma técnica, como é que o apresentador tem referência, né? Porque ele está no fundo verde, ele está no fundo sem referência nenhuma, e o cenário virtual só aparece na saída de vídeo. A primeira vista é ter um monitor de retorno, né? Mas muitas vezes fica meio falso a visualização, você consegue perceber quando o apresentador está olhando para um monitor e não para o cenário. Não sei se alguém percebeu, mas naquele cenário grande havia uma projeção em verde. Então, a própria projeção em verde permitia o chroma key. Então, o apresentador via, na verdade, no estúdio, uma projeção do cenário, mas como estava também em verde, chroma key, aquilo não aparece, né, e dá uma referência muito melhor. Então, essa explicação, uma pequena diferença de cenário virtual, como a gente define, né, e a realidade aumentada, o que seria a diferença? Né? O cenário virtual, como eu disse, o sinal da câmera está no primeiro plano usando chroma key. Né? Em realidade aumentada, é o contrário. Você tem, na verdade, os gráficos virtuais como primeiro plano, inseridos no ambiente real. Então, você não utiliza nenhum cenário
não utiliza efeito chroma key, na verdade é o ambiente real, é um estúdio real, muitas vezes é uma mixagem entre cenário real com elementos gráficos e virtuais, né? De novo, tudo feito em tempo real. Então, o sistema ele responde ao movimento de câmera, ao posicionamento do tracking dessa câmera, inserindo esses gráficos num ambiente que é da própria câmera, né? Então, vou rodar um outro vídeo com um pouco mais de realidade aumentada ou immersive graphics, né? Augmented reality, or AR, takes the idea of virtual graphics from virtual sets, but places them in front of the presenter or in the foreground of the studio. These can be used in the real world with physical sets without the need of a chroma key wall, or even in outdoor environments such as sporting events. Portable virtual studios are important for some of our sports customers. Sometimes you want to create an interview situation, but you still want the possibility to either add sponsors or to add a backdrop that looks a bit more sexy than just a plain wall that is 50 centimeters behind the people who are getting interviewed. Augmented reality is a good way to enhance virtual elements to transport your stories with a more interesting factor to your audience. There's almost no limitation, as we had before, just you have to be behind these elements. So you can extend real studios with virtual elements. The technology and the approach is exactly the same as creating a virtual set, just with the difference of having no green screen and not really the problem with the lighting. Traditional TV graphics are placed on top of the camera images and do not react to changes in the image. With AR, the graphics retain their position when the camera moves. You could, for example, place a graphic element on a table, and the graphic will keep its position when the camera moves. Virtual sets can also be combined with physical sets, adding an extra layer of depth to the studio or extending the studio space. When combining physical and virtual elements, you are able to give the audience augmented reality graphics placed in a physical studio. That's the biggest advantage of having a combined set. Merging a virtual set with the physical set is the most difficult process at the moment, but with the tools we have integrated, you can make sure that you get a seamless transition between your virtual elements and your real elements. Em 2012 já fazíamos isso, composição de realidade aumentada com imagens The de same próprio technology vídeo. that we use inside the confined space of a virtual studio can be brought outdoors as well, where it's being used on a sports venue or where it's being used at a special event doesn't really matter. The scale is completely unimportant to us. Virtual graphics are also used on the playing field. This can be simple graphics like the offside line or scrimmage line, or more complex analysis graphics. When using graphics on the field, the players are keyed above the graphics, so the virtual graphics appear as part of the field. It has become common to add virtual advertisements in the sports arena. These ads work the same way as other on-field graphics, but offer the broadcaster a new form of revenue for selling ads. Soluções de Virtual immersive ads can graphics also também replace para the physical ads advertising, in the né? stadium, Propaganda. allowing the broadcaster to have further Então, você pode ter, na flexibility verdade, in uma selling produção de ads vídeo com that can be propagandas customized for distintas the para viewer cada location. saída. Então você pode, por exemplo, para a América ter um PGM com uma certa patrocinador e para outro local do mundo um outro patrocínio com outro tipo de gráfico, né? Então, de novo, eu escolhi apresentar bastante vídeo e ilustrações porque o tema explicar esse tipo de conteúdo é difícil, a não ser se for entrar no meio no âmbito técnico, né? Como funciona o sistema de tracking, como é o tipo de câmera, o tipo de render, o software de animação e modelagem, que eu acho que passa a ser muito técnico. Então eu escolhi uma série de vídeos, de acordo com o tempo eu vou mostrando. Uma outra aplicação que eu achei interessante que foi, eu mostrei ali cenário virtual, depois separadamente realidade aumentada, e você pode ter a combinação das duas coisas, né? Então um exemplo que foi feito agora nas Olimpíadas pela Sport TV, Globosat, uma ideia de holograma, podemos falar assim. Vai tirar uma selfie aqui do Bom Dia. Para vocês entenderem aqui, o apresentador e essa parte marrom aqui, essa parte da esquerda, é um cenário real. Eles estão em um estúdio, num Glass Studio, num prédio na Barra, e toda a parte da direita, a partir do video wall, aquilo ali já é virtual, né? O fundo dali é um fundo de chroma key.
Então, esse telão e esse piso cinza do pé do apresentador para a esquerda já são elementos de virtual, né? Então, aqui uma combinação... O selfie não vai ficar tão bom, mas depois a gente se encontra e tira a foto oficial. Como é que você falou, Domi? Pena. Coelho, nesse momento que você está ao lado da Domitila, do Bom Dia Sport TV, avisa a Domi aí que ela está enganada. Olha, eu estou aqui desde as 7 horas da manhã, aqui no Estúdio Panorâmico, acompanhando a programação especial do Sport TV, né? Fazendo história no Brasil e no mundo com 16 canais. Até essa cena a gente pode dizer que isso aqui é um cenário virtual, certo? Né? Certo. A partir do Eu momento aqui no que Estúdio ele... Panorâmico, mas eu sinto saudades de vocês. Já que é uma programação especial, a Domi está fora do Gol, a Coelho está longe de mim do Tá Na Área, mas com essa tecnologia é muito mais fácil. E se a gente estiver muito distante, todos os dias, não tem problema. A gente faz o seguinte, ó. Não sei se alguém viu isso no ar, né? Esse negócio tá ficando muito Nesse momento, importante, que já é uma realidade aumentada, ou seja, o fundo Se é todo ficar é o meio estúdio aberto, que está lá assim, no Parque não repara Olímpico, não, é porque e ele realmente está como é objeto sensacional. Posso lá virtual ver? ou Posso lá ver se não tá... inserido na cena O Coelho, do estúdio da Barra. aproveitando que a Bárbara né? está vindo aqui. Existe um ensaio, uma marcação de sinceramente, posição, que é óbvio. Estúdio espetacular. Imaginar Mas que ele daqui a continua 3 no prédio dias, lá da todos Barra, os atletas estarão ali embaixo, e as tirando meninas foto estão no da Parque Domi Olímpico. e da Coelho também, todos os torcedores acompanhando Bom Dia Sport TV. E a gente vai ver aqui, com licença, minha diretora vai brigar agora Então, comigo. ele está recortado em invadindo o Bom chroma Dia Sport key, TV. inserido Mas, na Domi, cena sorri real aqui. Coelho, do estúdio por na favor. Barra. Vamos tirar a nossa foto daqui. Pronto. É legal Eu vou que mandar o aqui na rapaz- hashtag Bom Dia Sport TV. E aí eu quero ver a minha foto olha só. aqui no programa, Tô tá? do seu tamanho, hein, Thiago? Eu gostei desse negócio de Bom Dia Sport TV. Tô quase maior que você. Por que será? Por que será? E é legal que ele, o salto, né? ele vem ao nosso estúdio sem ser convidado, É. tira a selfie que eu ia tirar, É. mas tudo bem. Desculpa. Bom, esse era o final que eu queria mostrar. Mais É, ou os menos dois. a Que brincadeira Deus foi os feita em ajude. 2012. Vambora, né? vai lá. Mais ou menos a mesma ideia, olha. Vieram mesmo? Que isso? O Galvão estava em Londres, o Arnaldo e o César estavam no Rio de Janeiro. Que espetáculo. Né? Tá formado o nosso Então, cenário. na verdade, esse último O da nosso cenário tá Olimpíada formado. do Rio teve uma evolução, Arnaldo estava muito melhor o César recorte. Coelho, bem-vindo a Londres, Para quem é muito Arnaldo. crítico, é possível perceber aqui que a proporção deles está um pouco menor, né? Bem-vindo, Mas no Galvão. dia seguinte eles corrigiram. Vou falar com o Arnaldo o seguinte... Aqui já estava corrigido Arnaldo, esse você tentou problema ajudar aí o nosso jantar, da escala. mas a gente sai tão tarde daqui que nem jantar tem. Então você pode ficar despreocupado em relação a isso aí, que não tem como O jantar. grande A gente janta desafio é a antes, comunicação, não né? depois. Porque existe um delay, um atraso entre o retorno entre eles, então o ideal é falar Cada um pouco. na sua casa, cada um se vira, faz uma coisinha, Senão- cai na cama e desmaia. Fica difícil. Peraí. Mas hoje, com as linhas, com a evolução das linhas de dados, de comunicação, também o delay está cada vez menor. Estamos desintegrando. linhas de baixa latência e tudo mais. Pega. Ah lá, rapaz, como ele é rapidinho, para pegar dinheiro ele pega rapidinho. Então agora corta aí mais pro geral aqui, por favor, porque agora o que vai acontecer com eles, Bom, isso Carlão? aqui foi só para ter uma ideia. PC. Eu vou... Acho também outras coisas interessantes que podem mostrar para vocês, ainda tem um tempinho. Uma aplicação de cliente, né? Mesmo, um canal. Esse aqui é um vídeo da Weather Channel nos Estados Unidos. Então aqui, além de ser essa realidade aumentada, esse cenário virtual, você tem também a integração dos dados meteorológicos. Então o designer ele pode criar um modelo 3D da parte de ventos, pressão, nuvens, e estar associado aos dados de uma agência de informação meteorológica. Então as velocidades de vento, pressão, temperatura, direções, podem ser integradas à cena de forma automática. Né? Esse render é feito em tempo real, ou seja, se os dados variam, a cena responde a isso. Esse é um jornal da manhã, American Morning Headquarter, do Weather Channel. It can actually allow a tornado form, especially when you have on the eastern side of that warm, moist air. So warm, moist air, cool outflow on the back side of that. You see the rotation going on, and voila, we've got ourselves a tornado. Preceding a tornado, there's another feature we have to talk about, and you saw it on the video that we just showed. It's a wall cloud. It's the base of the thunderstorm beginning to lower, tremendous violent motion. Sometimes these whole wall clouds are rotating. Sometimes you just see the air coming up into the wall cloud. But when the wall cloud starts to produce a funnel, and whether that funnel is on the ground or not as a tornado, the problem is when you see debris on the ground, you know you've got a tornado. And the debris cloud is the last place you want to be, because within that, you've got trees, you've got homes, you've got cars, and sometimes you have humans.
And that debris, of course, is being rotated around the storm and is eventually centrifuged out. In some of the stronger tornadoes, we see common features right around that immediate funnel. And that is upward motion right on the outside of that tornado, followed by inward motion, sinking motion on the inside. This is an amazing feat of nature, and no country in the world has more tornadoes than the United States. We average 1,300 per year. Sam, Jen, Anna Rittis, that's more than 10 times any other country in the world. Uau. Eu vou mostrando outros vídeos de forma rápida, talvez não mostrando eles inteiros. O tempo já está, faltam 10 minutos somente. Então aqui é uma integração que é mais voltada a esportes, com a SpiderCam, não sei se vocês... Essas câmeras que ficam por cabos em cima dos estádios, né? O pessoal chama de CableCam, SpiderCam é o fabricante. Então aqui seria a parte de realidade aumentada de grande escala, vamos dizer assim, né? Então aí, onde essa câmera, ela está traqueada também. Aqui a gente mostra, na verdade, a qualidade do tracking, a qualidade do render, né? Porque ali usou-se imagens, fotos dos jogadores e tem outros que são próprios vídeos reais como elementos gráficos, né? Ou seja, a foto e o vídeo entra como textura num elemento virtual 3D. Esse render é tempo real de acordo com o movimento da câmera. Né? Então isso não é editado, isso aqui é live. Conforme a câmera movimenta, o gráfico ele tem uma sequência de exibição, é lógico, produção, mas a perspectiva e o pessoal lembrar do 7-1, né? É uma demonstração mais de modelagem, computação gráfica, né? O carro é feito em 3D, onde foi feita uma modelagem também interna. Então, de acordo com a coordenada, a câmera está dentro do carro. O designer ele fez o elemento também internamente, vai o objeto. Às vezes confunde, o estádio que estava na cena anterior é o estádio real, a imagem da câmera, né? Aqui já é um estádio virtual. Então você consegue perceber um pouco das resoluções e detalhes dos... Eu acho que é o Estádio Nacional de Pequim. De novo, integrações com dados externos, por exemplo, aqui para esportes, né? Heatmaps, estatísticas, jogadores. Então, você pode ter cenas também que estão visualizando dados em tempo real do jogo, de estatísticas, de scouts. Também podem estar integrados à cena. Esse robô é da Fox Sports, americana. O tempo está acabando, eu vou pular para o último vídeo que eu acho que é interessante, que mostra um pouquinho de tudo e foi mostrado na última NAB. NAB é uma feira que temos da nossa área de broadcasting, né?
nos Estados Unidos, onde a gente compôs aí tudo que nós mostramos aí, né? Realidade aumentada, cenário virtual, aí tem um pouquinho também de tela interativa. O áudio não é dos melhores, porque é uma gravação do próprio ambiente. É a primeira vez que nós mostramos na NAB, mas foi feito a primeira vez que fizemos uma demo sem chroma key, né? Então essa demo é toda de realidade aumentada, utilizando um telão, esse que é um telão de LED de 7,20 metros da Planar Layer. Então houve uma composição entre a imagem do telão com objetos virtuais, ou seja, vocês vão ver na cena que a imagem de dentro da tela também está traqueada, né? A imagem responde ao movimento desta câmera. Então esse é um pedestal sensorizado, ele que dá a posição da câmera para o sistema de tracking, né? Então nós fazemos uma combinação aí de realidade aumentada com exibição em telões e uma coisa também que é a qualidade dos gráficos, né? Que hoje a gente chama de fotorrealismo dos elementos. I did mention that this is a virtual set presentation, but you don't see any blue screen or green screen here behind me. That's because we're going to be using a combination of augmented reality graphics and the video wall to be able to create an entire virtual set presentation. But first, let's start with some basic video wall content. Let's talk about the elections. All right, we have our election graphic in here, and let's bring in some election data. We'll bring in some of the results from the Super Tuesday earlier this year. Here we have some basic data. We've got all this content could be updating in real time if the election was happening. We could break it down state by state. But what I really want to draw your attention to is the monitors just above my head and over here on the other side of the screen, because what they're doing is they're showing you the real output of what people at home would see. And so let's trigger this animation one more time. And so what we've just done here is done a little bit of augmented reality graphics tied into the video wall graphics. You're going to see a lot more of that coming up here pretty soon. But let's take a look at some other basic augmented reality content that we can have in our studio. Let's add in this graphic that we have of Ted Cruz, where we have some election data in here. We have some results popping in, and we can move that back. Or we can come over to the other side of the studio, where we also have this graphic of Bernie Sanders with some election data that we could push on back. Or we could come over to our video wall. This is a Christie touchscreen that I can come over here and work with our election night package, which is a one-box solution that we can give broadcasters that has all of their data tied into it, so they can look at the presidential feed, the Senate, or even the House, dive down into a specific state, look at the congressional districts, or even go in and do some telestration on the map. The system also ties in with other VizRT tools, such as our social TV solution, so we can add in tweets, have them georeference, and be able to see all that content on a map. Of course, everybody's talking about the elections this year, so let's actually move on just to something else, something a little bit more interesting. How about some football? All right, now, back in our video wall over here, we've added the NFL on Fox graphics package to our wall. And as the camera moves around, look really closely, it's actually moving along with the camera movement. We've taken a virtual studio and placed it into the video wall, basically extending our studio space in that direction. And this is essentially what we call the virtual window. So we can do a lot with this. We can add in augmented reality graphics into the video wall. We can take these graphics and just toss them into the studio space, so they became AR graphics right here in front of me. Or if we take this away, we can get it really close to the video wall and use that as our backdrop for the virtual studio. So you don't need a green screen or blue screen. You can use this as your backdrop and bring in all your graphics as part of the virtual set and still have all of the motion that you would normally have in the virtual studio. So we have Russell Wilson over here. Let's actually take him for a moment and toss him out into the studio floor. We can take the augmented reality graphics out of the video wall, add them to the physical studio, and have a nice continuation of the entire virtual studio built straight into the physical studio. Of course, we also have Aaron Rodgers over there, but we can bring in other content such as the Defenders. But this is the Fox Sports graphics package. So that means we have to have Cletus out here. Cletus, where are you? Come on out here for us. Here he comes.
All right, nice catch, Cletus. Now let's do that one more time. Take a look at the monitors just above my head. We're going to have Cletus do a seamless transition from right here in the video wall and join us right out here in the studio. Come on, Cletus. Very nice. And he catches the football every time. This guy's amazing. But Fox Sports also has the Daytona 500, and every year they're using VizRT graphics to really show off what they can do during the tournament. So let's actually bring in some Daytona 500 graphics here. They use a lot of AR graphics trackside, so let's see some of the graphics here. These are some of the graphics that were actually used during this year's race. So we have the Dollar General car here. Let's take this car and throw it out into the studio and see what we can do here. Fantastic. So now this is a very, very high-resolution 3D model of the Dollar General car. We've added in some nice lighting, some shaders, and the director has control over the content of the car, so he can twirl it around and change the skin of the car, so we can talk about different things, such as the different aerodynamics that the cars have. But since we have it immersed here in the studio floor, we can use the camera to make the transition and really push in deep into the details of the car. So it's a nice way of being able to add the 3D graphics into your studio space and take full advantage of the storytelling capability of the physical camera. Now, NASCAR is the biggest stadium sport in the United States, but let's actually take a step back, go back in time, and look at an ancient stadium from the Roman area. This is the Roman city of Duga. So what we can do here is we've actually gone in and scanned this entire city as a 3D model. So we have the entire city model down here. We're playing this in real time using the NVIDIA M6000 graphics card on our Viz engine. So if we move forward in time, you can see how we can do a lot of realistic movement. We can bring this statue out here and have some nice photorealism with our graphics. And using the logarithmic shaders that are built into the system, we can really get in there, and you can see it has some nice photorealistic look and feel that you can use for any kind of graphic as a augmented reality content, or if you go back to your traditional studio, you can have this photorealism within your virtual set content as well. Now here we are in the stadium, but the biggest stadium sport in the world is football, and not the American kind, but soccer. So let's bring in some soccer content in here. Fantastic, here we go. We've got our Champions League logo over here. I think I left my World Cup trophy I won over here. There it is. But actually, can you bring this over for me real quick? I want to show you one other thing. Thank you very much. So what I'm doing now is I have this marker in my hand. Tem outro sistema de tracking, né? As câmeras em cima, as câmeras infrared, elas encontram esse objeto. Então é object tracking. Então, na verdade, essas bolinhas dão a posição exata da mão do apresentador, por exemplo, e você pode trackear um objeto nele. Bring in a couple of other things into the studio. Here I actually have the Manchester United team, some of their star players. Let's bring them out to the studio with you. Michael, come on out here. All right. Andrew, you come out here and join me too. We'll bring in some of the other players back into the wall behind me. Dali, come out here, and we'll bring Andreas as well. So as we bring all these players out here, we still have our virtual set extended back into the video wall, and we're using a combination of augmented reality graphics, the virtual studio environment, and giving your presenter all the tools they need to really tell very, very creative stories within the studio. And you have unlimited creative freedom when creating these presentations. And that's the power of working with Viz Virtual Studio. Now, if you have any questions about how all this is done, we'll be happy to answer them for you right after the show. Thank you, and enjoy the rest of the day here at NAB 2016. Bom, é isso. Meu tempo eu acho que já esgotou-se. Eu havia separado vários vídeos, mas ia controlando de acordo com o tempo, né? Espero tenha passado aí a ideia do que a VizRT faz quando a gente fala em realidade aumentada e Virtual Studios, né? Focado a essa produção de televisão, onde os gráficos são feitos todos em tempo real, ou seja, não é uma edição, uma produção como feita em cinema, um conteúdo pré-produzido, né? Essa é a grande diferença do nosso sistema. E aí, esses vídeos todos que eu apresentei estão no nosso portal, vizrt.com, então, quem se interessar, entre em contato com a gente. Obrigado.